Olá, olá, meu amigo, minha amiga concurseira, tudo bem? Então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, a depender do horário que você está assistindo aqui, essa contagem regressiva do 1001 concursos públicos destinado ao concurso de técnico de seguro social do INSS que está por vir aí nos próximos dias. Demorou, mas chegou, né? A expectativa foi grande, muito tempo de preparação, o edital veio, a prova jogou lá para quase do meio de 2016, mas já estamos aqui. E tempo teve, né? Eu espero que você que está aí do outro lado tenha se dedicado o tempo que pôde, cada um com a sua realidade, buscando atingir nessa prova o seu melhor resultado. E se esse melhor resultado for o suficiente para que a gente atinja a nossa meta, que assim seja. E a gente vai estar aqui junto com você sempre dando o apoio nessa reta final, como não foi durante toda essa jornada, para que você possa chegar nessa prova e fazer o seu melhor e que esse seu melhor possa lhe garantir a vaga, que é o que tanto almejamos aqui, beleza? Então, para você que você já me conhece, né? Eu sou o professor Valmir Rangel, professor de Direito Administrativo, e nós vamos agora dar início à contagem regressiva para o concurso que se avizinha do INSS. Como é que nós vamos trabalhar aqui nessa nossa contagem regressiva? Como você pode perceber, eu aqui no quadro atrás, eu estabeleci uma sequência de temas que o edital cobra na matéria de Direito Administrativo e que provavelmente você já estudou. E eu vou tentar aqui identificar os principais temas, ou os principais tópicos, na verdade, dentro de cada um desses temas aqui de Direito Administrativo. Todos são importantes. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma preparação para cada uma das matérias e chegando lá no dia da prova tem que colocar essa estratégia em prática. Durante aqui a nossa contagem regressiva, eu vou dar algumas dicas, alguns toques para que você chegue lá no dia da prova e possa realizar a sua prova não só com o seu conhecimento, mas também com o pensamento na estratégia, qual é a melhor maneira de se portar no dia de realizar a prova. É óbvio que você recebe informações de diversos lados, eu sempre procuro falar sobre isso durante as aulas, mas é sempre bom reafirmar, porque um bom percentual da nossa preparação é o estudo, obviamente, né? 80% a 90% é aquela dedicação no estudo. E 10% é a estratégia, é o psicológico, é a tranquilidade, é a experiência que o candidato tem, que vai, muitas vezes, contribuir para que ele faça a diferença. Então, as dicas a gente vai passar aqui para você também. Beleza? Vamos nessa então, vamos para a nossa reta final. Então, eu elenquei aqui no nosso quadro 10 tópicos ou 10 temas de direito administrativo que provavelmente serão cobrados nesse concurso. Ah, professor, tem um que cai mais ou um que cai menos? Não. Infelizmente, não tem essa colher de chá. A UNB, ela muitas vezes, em um enunciado, cobra 2 matérias, cobra 2 temas. Então, ela não deixa de cobrar informações de todos esses 10 temas gerais de direito administrativo que nós temos que dominar para realizar uma boa prova, né? Então, nessa reta final, dedicação toda, muita é pouco. O que você pudesse entregar, em especial a realização de exercícios, é sempre importante para agregar informações, né? Já chegou mais do que na hora de a gente bater uma reta final com muitos exercícios e na hora que sentir dificuldade, na hora que ficar na dúvida, ir lá na matéria, ir lá no professor, ir na apostila, ir no caderno e retirar as dúvidas e preencher aquela lacuna de conhecimento para que chegue na hora da prova a gente possa atingir o nosso resultado. E detalhe, mais uma vez, a melhor forma de revisar com eficácia é revisar em cima de questões. Eu tenho certeza que o 1001 aqui disponibilizou para você um volume considerável de exercícios, particularmente eu fiz isso para as turmas aqui de Direito Administrativo e também de Regime Jurídico. Quem está acompanhando desde o início, com certeza não tem dificuldade em relação a isso. Então vamos dar uma passada geral nos temas para que a gente possa relembrar algumas coisas, tá?
E eu vou trazer aqui algumas questões para que a gente possa perceber o que eu estou chamando a atenção na questão de concurso que efetivamente pode ser repetida, porque ela muitas vezes o é, não é verdade? Então, o primeiro tópico aqui envolve o estudo dos agentes públicos. É aquela visão humana no âmbito da administração pública, onde você sabe que existe aquela classificação geral dada pela doutrina das diversas categorias de agentes públicos, que acaba se desenvolvendo com maior profundidade na categoria dos agentes administrativos, dos servidores públicos em sentido amplo, o titular de cargo, o titular de emprego, o titular de função, os aspectos constitucionais que estão ali no artigo 37 até o 41 da Constituição, que são importantes, a jurisprudência, a doutrina sobre o tema e as questões que a nossa banca, que é a CESP-UNB, costuma aplicar, né, são a nossa base de estudo. Uma base bem ampla, eu particularmente coloco como sendo o tema mais volumoso de conteúdo em direito administrativo, ganhando inclusive de licitação pública, o tema ou o estudo do aspecto humano no âmbito da administração pública. Nesse momento aqui eu chamo a atenção da questão da acumulação remunerada de funções públicas. É um tema muito frequente. A gente sabe que a regra é a proibição. A gente sabe também que existem exceções e que essas exceções elas estão previstas no artigo 37, inciso 16 e 17 da Constituição Federal, onde, havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação de 2 cargos de professor, 1 cargo técnico ou científico com mais 1 de professor e 2 de profissionais da área da saúde com profissões regulamentares. Esse é um tema bem cobrado. Aquilo que pode ser cobrado além, que é justamente porque em função disso que eu estou chamando a atenção para esse tema, é aquela limitação de 60 horas semanais que surgiu no TCU, na Advocacia Geral da União, foi encampada pelo STJ, em especial na área da saúde, mas que agora a gente pode reconhecer que está estendida a toda espécie de acumulação. A gente tem visto isso. Então, para que haja compatibilidade de horários, o entendimento jurisprudencial vai na linha de que a soma das jornadas não pode ultrapassar 60 horas. Essa é a dica que eu dou. Além disso, a questão do militar, que eu ainda não vi em prova, que até 2014 não poderia acumular, ao menos segundo o texto da Constituição, mas com a emenda constitucional 77, o militar agora também pode acumular uma outra função pública, desde que ambas estejam na área da saúde. Então chamo a atenção para isso também, você deve ter estudado isso comigo e eu entendo como sendo um tema importante. E além disso, a gente fala do artigo 37, parágrafo 10, que trabalha a hipótese de alguém que já tem uma aposentadoria no regime próprio obter o exercício de uma outra função pública remunerada, acumulando a remuneração dessa função com a aposentadoria do regime próprio. A regra é a proibição, mas a gente sabe que é possível a acumulação dessa aposentadoria com a remuneração de um cargo em comissão, do exercício de um mandato eletivo ou de uma atividade que seria acumulável com aquela que gerou a aposentadoria se estivéssemos diante de uma situação de acúmulo de 2 funções. A gente estudou isso, então chama a atenção do 37, parágrafo 10. É um tema bem extenso, mas a gente reconhece nesse tema algo importante que a gente deva saber efetivamente. Então, inclusive, eu trouxe aqui até uma questão sobre isso. Essas questões não são para a gente corrigir efetivamente, é só para que a gente identifique que isso realmente é cobrado em prova. Então, nessa primeira aqui, o que nós temos? Havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação de um cargo de professor com outro técnico científico, ainda que a soma das cargas horárias referentes a esses cargos ultrapasse o limite de 60 horas. Tá? Essa questão aí atualmente estaria com um gabarito errado, segundo a visão mais atual. Tá? Ela já pode ter sido tratada de outra maneira em momentos anteriores, mas atualmente a gente vai considerar que, ultrapassando 60 horas semanais, isso é uma visão jurisprudencial, não seria possível essa acumulação. Tudo bem? Então, atenção para esse tema. Vamos agora falar
Eu trouxe uma questão sobre isso aqui, né? O conteúdo que é mais volumoso. Agora vamos falar sobre a organização da administração pública. A organização da administração pública é aquele estudo de entidades, órgãos, descentralização, desconcentração, administração direta, administração indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. O que eu destaco nesse tema? Nesse tema eu destaco o mecanismo de criação de entidades da administração pública indireta, onde a gente sabe que deve existir uma lei específica na forma do artigo 37, inciso 19, para que essa entidade ela venha surgir, é uma decisão política, e essa lei específica ela cria as autarquias, né, autarquias em sentido amplo, onde nós incluímos as fundações públicas de direito público, e ela autoriza a criação das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das fundações públicas de direito privado, considerando que a criação ela depende da lei autorizadora, da aprovação dos atos constitutivos, que são os estatutos ou os regimentos, e do registro nesses atos constitutivos no cartório competente. Se for uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, o cartório é a junta comercial. Se for uma fundação pública de direito privado, é no RCPJ, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E isso tem sido abordado. Nós vamos ver até uma questão sobre o tema. Mas ainda nesse contexto eu quero te lembrar sobre a súmula 525 do STJ, que reconhece algo que é pacífico, no sentido de que somente tem personalidade jurídica as entidades. Porém, os órgãos que não têm personalidade jurídica, em certas circunstâncias, serão titulares, né, terão a aptidão para atuar em juízo na condição de réu ou autor, pelo fato de apresentarem uma das características da personalidade jurídica, mas somente esta, que é a chamada personalidade judiciária ou capacidade processual. Então, súmula 525 do STJ, fala da Câmara Municipal ou da Câmara de Vereadores. E essa prerrogativa, essa capacidade processual, está destinada à proteção das atribuições que são fixadas na Constituição dos Estados ou na lei orgânica de cada um dos municípios, para preservar as atribuições desse órgão público com envergadura constitucional. Não são todos que possuem essa característica, apenas poucos que estão presentes no texto constitucional e que recebem suas atribuições deste respectivo texto. Além disso, a atenção especial também, obviamente, à ideia de desconcentração, que é um mecanismo interno que dá surgimento a órgãos através de lei, no âmbito de uma entidade, para o qual, visando a melhor eficiência do serviço público, são atribuídas tarefas para que aquela entidade possa desenvolver adequadamente um de seus papéis. A descentralização já é a atribuição de uma atividade genérica, fixada pela Constituição para a administração direta, aonde essa administração direta ela atribui a uma outra pessoa, física ou jurídica, em regra jurídica, o desempenho dessa tarefa, através de uma outorga para a administração indireta ou de uma delegação para a iniciativa privada, com ou sem fins lucrativos, mantendo a titularidade consigo quando repassa a iniciativa privada e atribuindo a titularidade à execução da tarefa quando se serve da administração pública indireta. Então, atenção ao tema, a gente está apenas relembrando, mas então o que você tem que saber bem: desconcentração, descentralização, característica das entidades da administração indireta e esse toquezinho aí sobre a questão do órgão público, eu particularmente considero como os principais temas, ok? E para isso, eu trouxe aqui duas questões. Olha só. A Escola Nacional essa aí que está aqui embaixo, essa aqui. A Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério do Planejamento. Então, é aquele típica relação de entidade instituidora e instituída. Orçamento e gestão, órgão integrante da estrutura administrativa da União.
Considerando, o órgão é o MPOG, tá? O órgão é o MPOG da estrutura administrativa da União, que é a administração direta. Considerando essa informação, julgo os próximos itens. A criação de pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública, dar-se-á por meio de inscrição de seus atos constitutivos no registro competente, desde que haja autorização legal. Perfeito, né? Olha só o posicionamento de uma questão aqui desse ano. Pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública, é só administração pública indireta. É empresa pública ou sociedade de economia mista, tá? Então isso aqui está correto. Tudo bem? Bom, então é uma dica e a gente, né, orienta que você faça a maior quantidade de questões para poder reafirmar. Depois nós temos os princípios da administração pública, nossos velhos conhecidos, só que agora acabou o nosso bloco e nós vamos interromper por aqui e no próximo bloco nós vamos atacar os princípios. Beleza? Até lá então. Olá, olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa reta final, nossa contagem regressiva, direito administrativo, numa boa batida? Vamos lá, princípios da administração pública, é o nosso terceiro tema aqui. O que eu destaco em relação aos princípios da administração pública? Nós sabemos que existem os princípios expressos na Constituição, o LIMP, e ainda temos a ampla defesa contraditória, mas o LIMP se destaca, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nós temos os chamados princípios implícitos, onde se destaca a supremacia do interesse público, a indisponibilidade do interesse público, a autotutela e diversos outros, né? Os princípios eles são meio que infinitos, se a gente for catucar em todos os manuais de direito administrativo. Mas os mais importantes a gente tem que saber, e com certeza você estudou aqui com a gente. Eu destaco o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade tem três vertentes de interpretação. Vertentes essas que são a atuação com vistas à satisfação do interesse público, é respeitar a impessoalidade por uma das perspectivas. O tratamento isonômico que deve ser concedido aos administrados por parte da administração, desde que esses administrados estejam em uma mesma situação. Lembrando que é possível o tratamento diferenciado de administrados em situação distinta. Isso é a implementação da isonomia material que se pretende aplicar ao nosso direito. É uma das vertentes da impessoalidade, quando o Estado se reporta aos indivíduos. E a terceira vertente é aquela que reconhece a figura da teoria do órgão, onde o agente público, quando atua, ele não está ali enquanto indivíduo. Ele está ali fazendo presente uma administração pública. E quando ele atua, o que ele faz repercute nessa instituição pública e essa instituição responde pelos atos do seu agente. Lembrando que essa administração atua através de seus órgãos, tá? A entidade, ela atua por meio de seus órgãos, é a chamada teoria do órgão, é a maneira de o Estado atuar. Lembra da aula de organização administrativa? Não existe concretamente a entidade, mas ela se faz presente, ela é percebida a partir da figura de seus órgãos e de seus agentes. Então, destaco o princípio da impessoalidade. O princípio implícito que merece destaque são aqueles pilares do regime jurídico administrativo. Supremacia do interesse público, que não é absoluta. Ela vai sucumbir perante certas garantias individuais, como a vida, a integridade física, muitas vezes a intimidade e a vida privada, dependendo da ponderação que é feita à luz do caso concreto. Nós temos também a indisponibilidade do interesse público, que é direcionada ao servidor, que não pode abrir mão da sua competência, que tem não só o poder, mas também o dever de cumprir com suas atribuições, sob pena de agir com abuso de poder, na modalidade de negligência, na modalidade omissão. Então, nós estamos aí destacando os principais princípios implícitos, juntamente com a autotutela. Então, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público e a autotutela. Cuidado para não confundir autotutela com tutela. O princípio da tutela é aquele que reporta a relação que se estabelece entre a entidade da administração pública direta e a entidade da administração pública indireta. Lembra que não há hierarquia? Diversos nomes são utilizados nessa relação: vinculação administrativa, supervisão ministerial, controle finalístico, tutela administrativa, princípio da tutela. Tutela é controle.
Autotutela é autocontrole. Na tutela, a administração direta controla a administração indireta. Na autotutela, a administração se autocontrola. Beleza? Fica atento em relação a isso, que tem repercussão em diversos segmentos. Para ilustrar aqui a nossa visão de princípios, eu trouxe uma questão que ela envolve justamente o princípio da impessoalidade nessa perspectiva. Deixa eu só trazer aqui a questão para a gente dar uma olhada nela. Essa terceira perspectiva está aqui, ó, questão de 2015. Olha só. Julgue os itens acerca dos princípios administrativos da responsabilidade dos agentes públicos. Eu botei só o que me interessava. Olha lá. A teoria do órgão, segundo o qual os atos e provimentos administrativos praticados por determinado agente são imputados ao órgão por ele integrado, é reflexo importante do princípio da impessoalidade. Não é comum, né, essa abordagem, mas de vez em quando aparece. E apareceu aí, 2015. Mas não esqueça das duas principais, talvez, que é a vertente que reconhece na impessoalidade a busca da satisfação do interesse público, em primeiro plano, né, e a vertente que reconhece na impessoalidade um tratamento de isonomia material que deve ser dispensada aos agentes públicos. Melhor, aos administrados por parte da máquina pública. Beleza? Bom, então tá aí para você a minha dica sobre princípios da administração pública. Agora, passamos aqui para a nossa improbidade administrativa. Improbidade administrativa, Lei 8429 de 92, com fundamento na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º. Olha só, na improbidade administrativa, eu chamo a atenção para três aspectos. Primeiro, você sabe muito bem que nós temos três relações de condutas de ato que se configura como improbidade administrativa, que é o ilícito cível. Né? A mesma conduta pode ser responsabilizada na instância penal, mas a lei de improbidade é uma lei relacionada com a responsabilidade cível. Enfim, quais as três categorias? Nós temos no inciso 9 as condutas que que caracterizam ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito, são as mais graves, punidas no artigo 12, inciso 1, as punições mais severas. No artigo 10, nós temos os atos de improbidade que geram prejuízo ao erário, prejuízo ao patrimônio público, que seriam punidas na forma, e são punidas na forma do artigo 12, inciso 2, e aí nós temos ali punições medianas. E no artigo 11 nós temos os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública e que nós devemos estar bem atentos a eles. Tá? Você sabe muito bem que eu orientei o estudo da seguinte maneira: se nós temos uma informação que aponta que o servidor está se dando bem, enriquecimento ilícito. Se o servidor não está se dando bem, mas o patrimônio público está sendo dilapidado, como por exemplo fraude à licitação, nós temos o prejuízo ao erário. Se nenhuma das duas situações está clara, normalmente a situação envolve uma violação de princípio, mas é bom que você saiba a totalidade das situações descritas lá no artigo 11, que são punidas de forma mais branda pelo artigo 12, inciso 3. Todas as três relações são exemplificativas, lembra disso? Notadamente, no final de cada um dos artigos, aponta uma relação exemplificativa. Então é possível que outras situações se enquadrem na conduta descrita no caput dos artigos 9, 10 e 11. Para punir enriquecimento ilícito e dano e atentado aos princípios, é preciso demonstrar o dolo e não é preciso demonstrar dano ao patrimônio. Para punir prejuízo ao patrimônio ou prejuízo ao erário, não é preciso demonstrar, é possível se punir através de dolo ou culpa, então pode ser uma negligência, pode ser uma imprudência, ou mesmo a própria intenção, então é punível a título de dolo ou culpa, porém, aí sim, tem que demonstrar que houve prejuízo por uma questão óbvia. Se eu vou punir alguém por prejuízo ao erário, esse alguém deve ter causado um dano, e isso deve ser demonstrado para justificar a imposição da sanção.
Bom, enfim, nós temos duas linhas de responsabilidade, a judicial e a administrativa, em especial lá pela Lei 8.112, e eu destaco aqui o prazo prescricional, isso que me importa. Os atos de improbidade administrativa, eles prescrevem. Se for para alguém que exerce mandato, cargo em comissão ou função de confiança, 5 anos a partir da perda do vínculo, o artigo 23. Se for um servidor ou empregado efetivo, o prazo será o correspondente àquele que geraria demissão a bem do serviço público nos respectivos estatutos. Normalmente são 5 anos a contar da data em que o fato se tornou conhecido. O que chama a atenção é que, apesar de as diversas penalidades realmente prescreverem, perda da função pública, multa civil, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar e obter benefícios junto à fazenda pública, as ações de ressarcimento são imprescritíveis. Então, aquela sanção que determina o ressarcimento dos danos ao poder público, ela não prescreve, e isso tem sido reconhecido pelas decisões na jurisprudência de forma regular, com a aplicação do artigo 37, parágrafo 5º. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão que eu trouxe sobre isso. Então, nós encontramos aqui acerca, onde está aqui a boletinha, acerca dos atos de improbidade administrativa, julgue os itens subsecutivos. A ação visando o ressarcimento de danos causados ao erário por atos de improbidade administrativa prescreve em 5 anos. Isso aí está errado. A ação tendente às demais penalidades é que ela vai prescrever na forma do artigo 23. E a ação de ressarcimento de danos, ela é imprescritível. Fica atento a essa situação. Beleza? Vamos voltar para cá. A gente vê o nosso andamento. Então, falamos aqui de improbidade. Agora vamos para os poderes da administração pública. Tema muito frequente, que dá para a gente buscar também uma questãozinha, porque apesar de ele ser eminentemente teórico, essa teoria não é muito grande. Lembrando dos poderes, né? Poder vinculado, poder discricionário, relacionado com a produção de atos administrativos vinculados ou discricionários, poder regulamentar para dar aplicação às leis, poder hierárquico para organizar a administração pública hierarquicamente estabelecida no plano interno, poder disciplinar para aplicar sanções, investigar e processar condutas inerentes a um vínculo específico com a administração, é o servidor, o agente público, é o contratado, é o estudante no estabelecimento público de ensino que, se cometer uma irregularidade, será punido a partir de um processo administrativo instaurado para tal fim e que envolve ampla defesa e o contraditório. E essa punição, por ser decorrente desse vínculo específico, envolve o poder disciplinar. Diferentemente do poder de polícia, que é a atuação do Estado perante o indivíduo sem que ele tenha qualquer interesse nisso. Mas o poder público entra na sua vida e diz o que ele pode e o que ele não pode fazer. E se ele, de certa maneira, agredir aquilo que o Estado determina, a forma como o Estado exige que ele se porte em determinadas circunstâncias, ele pode ser reprimido, ele pode ser responsabilizado, ele pode ser punido por essa conduta. Então, é a ideia do Estado policial que interfere nas vidas de todos nós com vistas a viabilizar o bem-estar comum. Essa é a ideia, essa é a teoria. Beleza? Então, nós temos diversos aspectos relacionados a esse tema e eu destaco aqui, em especial, e ainda há o estudo, que é importante, do abuso do poder. A gente viu o abuso do poder que se caracteriza em 3 momentos. É o excesso, quando a gente faz aquilo que não tem atribuição. É o desvio, quando a gente faz aquilo que pode fazer, mas visa interesse particular e não interesse público. E nós temos a negligência ou a omissão, quando a gente tem que fazer alguma coisa e simplesmente ignora. A gente espera que ele faça alguma coisa e ele não faz nada. Então ele abusa do poder que se confere a ele. E abusa da confiança que se dá a ele e também abusa dos valores que são pagos para que ele exerça o seu trabalho. Então não é nada de graça.
E nesse contexto ele está agindo com abuso de poder na modalidade omissão, negligência. Bom, o que eu destaco aqui? Tudo é importante, não tem muito para onde correr, mas eu destaco em especial que você saiba o artigo 84, inciso 4 e inciso 6 da Constituição Federal. Ali nós temos diversas perspectivas relativas ao exercício do poder regulamentar, falando sobre o decreto autônomo, decreto independente, falando sobre a regulamentação das leis, que deve ser feita privativamente pelo presidente da República. Então vale a pena saber isso. E também vale a pena conhecer a maneira de controle que nós temos no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. 49, inciso 5 da Constituição Federal vai falar que quando o nosso poder regulamentar é exercido em excesso, o Congresso Nacional pode sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. E essa sustação se faz por decreto legislativo. Tá? Mas é importante o estudo de todos os poderes, é importante a análise do tema como um todo. Tudo bem? É um tema pequeno. Se a gente fizer uma massa de exercícios considerável, dificilmente nós seremos enganados. Vamos dar uma olhadinha na questão que eu trouxe aqui para a gente exemplificar. Está aqui, ó. Considerando o poder regulamentar, disciplinar e hierárquico da administração, julgue os itens seguintes. Eu trouxe esse item 1. O presidente da República, os governadores e os prefeitos podem estabelecer por decreto medidas que disciplinem a organização e o funcionamento da administração pública em suas respectivas esferas, desde que isso não enseje aumento de despesa nem a criação e extinção de órgãos públicos. Perfeito, né? Gabarito certinho. O que ele utilizou aqui? Aquilo que eu acabei de falar para você. Ele utilizou o artigo 84, inciso 6, a linha A. E a simetria que as constituições dos estados e as leis orgânicas dos municípios podem estabelecer guiando-se pela Constituição Federal nesse contexto. Ok? Então, atenção especial, artigo 84, inciso 6 e também o inciso 4. Eu destaquei para você também o artigo 49, inciso 5. Beleza? Vamos em frente, vamos seguir aqui na nossa contagem regressiva. Fechamos poderes, agora vamos falar da figura dos atos administrativos. Mas isso vamos fazer no próximo bloco, porque o nosso aqui já se esgotou. Já é papum, acabou aqui, chega lá. Até lá. E aí, tudo bem? Vamos dar sequência então à nossa contagem regressiva? Pois é, já avançamos bastante. Agora vamos entrar nesse sexto tema aqui de direito administrativo, que são os atos administrativos. Você estudou comigo, você sabe que ato administrativo é um tema um pouquinho cansativo, é muito teórico, mas se a gente conseguir compreender o seu funcionamento, a gente chega lá, tá? Em relação aos atos administrativos, a gente estudou aquela diferença de ato para fato, falamos dos elementos ou requisitos de validade do ato administrativo que nos servem a verificar se o ato ele respeita o ordenamento jurídico, ele é lícito, ele é jurídico ou ele é legal em sentido amplo. Falamos da motivação, que é a apresentação das circunstâncias de fato e de direito que justificam a produção do ato, é a exteriorização do motivo e serve para fins de controle também. Falamos dos atributos, velhos atributos, atributos da presunção de legalidade, autoexecutoriedade, imperatividade, tipicidade. Falamos dos mecanismos de extinção, famosíssima, anulação, revogação. Tem que saber, não tem como deixar de conhecer as características, né? Efeitos retroativos para anulação, ex tunc, efeitos futuros para revogação, ex nunc. Anulação envolve ato ilegal, ato ilícito, revogação envolve ato lícito, porém inconveniente e inoportuno, por circunstâncias supervenientes. E, depois disso, temos diversas informações relativas a esses temas, né? A repristinação, no caso de revogação, estudamos tudo isso. As outras espécies de extinção, caducidade, cassação e as demais que nós vimos. Depois, nós temos o estudo da convalidação, que é uma outra saída para o ato ilícito. O ato ilícito, em regra não, né? Ele tem dois caminhos. Ele pode ser extinto e que ele não pode não ser mexido, porque a ilicitude não deve ser suportada pela administração. Ele tem que ser mexido. Ou ele vai para a anulação, né, com vistas a extirpar o ato no que tange aos seus efeitos, ou então
desde a sua origem, né? Com aquelas características que nós vimos, da preservação dos direitos adquiridos das pessoas de boa-fé. Ou então, se não é o caso de anulação, é possível a convalidação. São dois caminhos possíveis por um ato que está praticado em desacordo com o ordenamento jurídico. Agora, é óbvio que a administração tem que tomar uma das duas linhas dentro do possível. O que ela não pode é se resignar, né, ficar ali paradona diante de uma ilicitude. Um ou outro caminho tem que ser adotado. Eu, inclusive, chamei aqui a atenção e vou chamar a atenção sobre esse tema convalidação. Mas além da convalidação, temos a classificação. É bom que a gente lembre das classificações, em especial, né, dos atos complexos que têm sido cobrados, a aposentadoria que tem que ter registro no TCU. Ela é considerada um ato complexo, só se forma com esse registro. Enquanto não está registrado, é um ato imperfeito, ainda não está formado. E também as espécies, né? Aquela diferença de licença, permissão e autorização. Licença é vinculada, permissão e autorização é discricionário e precário. E as características que lhes são inerentes também. Saber que o decreto é o ato que o chefe do executivo se utiliza para manifestar sua vontade. Então, são os pontos principais no estudo do ato administrativo, que a gente passa bem rapidamente para a gente chacoalhando a memória. Agora é hora de, né, cérebro na velocidade 1000, né? Tem que estar em ritmo de, sei lá, como é que eu vou dizer, ônibus espacial decolando em alta pressão. E aí, domingão tem a prova, você vai lá, faz o que tem que fazer, mostra do que você é capaz, bota todo esse seu esforço no papel e que a gente consiga chegar no nosso objetivo e que o nosso resultado seja proporcional ao grau do nosso merecimento, isso que é o que mais importa. Enfim, eu estava falando do ato administrativo e eu chamei a atenção da convalidação. Nós sabemos que tem a convalidação tácita, que decorre do curso dos 5 anos, quando nós temos um ato que vai em benefício de alguém que não está de má-fé, né, na forma lá do artigo 55 da Lei 9784. Nós sabemos que a convalidação também pode ser expressa ou voluntária, e ela decorre de uma manifestação da administração pública visando sanear uma ilicitude, quando é possível, quando não gera prejuízo para a administração, quando não gera prejuízo para terceiro e quando o vício é sanável. Que as coisas acabam sendo redundantes. Tá? O vício sanável, o vício de competência não exclusiva, forma não essencial, objeto plurimo para tirar a parte ilícita. Enfim, nós estudamos bem essa matéria, espero que você tenha estudado comigo. Especial atenção, né, para o artigo 56 da nossa Lei 9784, que vai tratar do tema. Então, artigos 54, 55 e 56 são importantíssimos da Lei 9784. O artigo 50, que fala da motivação, importantíssimo. Importantíssimo também dos artigos 11 ao 17, em especial o 12, o 13 e o 15, que fala de competência. Lembra disso? Delegação de competência, o que pode, o que não pode. A avocação de competência, artigo 15. Então, é importante saber aquilo ali. Eu, inclusive, trouxe questões sobre isso. Tá? Então, o meu destaque é esse. Artigo 12, 13, 15, 50, 54, 55, 56 da Lei 9784/99, que apesar de ser processo, tem muita informação que se utiliza no estudo de atos administrativos. E destaco a classificação de atos simples, complexo e composto. Vamos dar uma olhadinha na questão? Vamos lá. Vamos lá. Isso. Então tá assim. Agora aqui nessa aqui. Com relação aos atos administrativos, um ato administrativo praticado por pessoa que não tenha competência para tal não poderá ser convalidado, pois, assim como os vícios de motivo e objeto, o vício de competência é insanável. Errado, né? Os vícios de finalidade e motivo é que são insanáveis. O vício de competência não exclusiva ele é sanável na forma do artigo 56, que eu citei para você, desde que não haja prejuízo para a administração nem para terceiro e a competência não seja exclusiva. Né? Então, esse item aqui está errado. Atento. Próximo aqui. Acerca do processo administrativo e da improbidade administrativa, julgue os itens que se seguem. Item 1. O órgão público não pode delegar sua competência para a edição de atos normativos. É verdade, né? Artigo 13 da 9784. Não só para a edição de atos normativos, mas também para o julgamento de recursos administrativos e aquelas competências que são fixadas em lei como exclusivas.
senão pode ser objeto de delegação. Então, atento para o artigo 12 e o artigo 13 da 9784. O 2 aqui. Admite-se, em caráter excepcional, a avocação definitiva de competência atribuída a órgão de hierarquia inferior. A avocação até pode ocorrer, desde que haja hierarquia. Então, o superior ele atrai a competência que a lei fixa para o subordinado, temporariamente em situação excepcional. Aqui ele fala de forma definitiva. Aí não é o caso. Aí esse item está errado. Eu tenho certeza que você já fez essas questões comigo, provavelmente. Já tem um gabarito aqui, é só para a gente visualizar aquilo que eu particularmente entendo como sendo importante. Beleza? Vamos nessa? Tá no ritmo aí? Tá chegando, né? Tá chegando. Vamos nessa. Não esqueça de traçar a sua estratégia. Definir qual a matéria que vai fazer primeiro. Se vai marcar o cartão resposta durante a prova ou no final. Tem que estar preparado para isso. Tem que estar maceteado. Já fez os simulados, já está mais ou menos preparado, não é isso? Então, beleza. Falamos de atos, agora vamos falar de processo. Processo administrativo, base, Lei 9784, particularmente, quando nós temos contato direto com os alunos nas aulas presenciais, principalmente nas de exercício, o que a gente percebe? As pessoas, os candidatos, mesmo os bem preparados, eles não gostam de ler a Lei 9784. É aí que pode estar a sua derrota. Então, não caia nessa. A lei não é tão pequena, mas também não é tão grande. Então, vale a pena estudar, principalmente a parte final, aquela parte de recursos. O pessoal tem preguiça. Sem preguiça. Tem que olhar para o teu objetivo e ultrapassar o que vier na frente. Então, eu destaco em especial, nesse estudo do processo administrativo, os prazos, em especial o prazo para tomada de decisão, que são 30 dias, prorrogável por mais 30. O prazo para as intimações, que devem ser feitas com antecedência mínima de 3 dias úteis, com as suas características próprias que nós estudamos. E destaco também, na hora da apresentação de um recurso administrativo, o prazo para a reconsideração da autoridade, que é um prazo de 5 dias antes de ser encaminhado o recurso para a autoridade superior, de forma a que a autoridade que produziu o ato que está sendo impugnado possa reavaliar o seu posicionamento à luz dos argumentos apresentados no recurso. E também destaco, aí o extremamente importante, aquela velha diferença que envolve o recurso da revisão. No recurso, é possível que a situação punitiva seja agravada. Princípio da hierarquia, princípio da autotutela, desde que o prejudicado seja notificado para que faça sua defesa diante da possibilidade de agravamento da sua punição em sede recursal. Em tese, seria melhor que eu não tivesse nem apresentado recurso. Você estudou isso comigo, não é verdade? Diferenciando isso da revisão. A revisão é um outro processo, é lá o artigo 65, que surge de novos elementos, novas provas e circunstâncias que não foram apreciadas no processo originário, mas que demonstram a injustiça de uma punição aplicada. E o que ocorre? Para que essa injustiça não fique permanente, admite-se a instauração da revisão, que não possibilitará o agravamento da penalidade. É a aplicação do princípio do non reformatio impégios. Non reformatio impégios. Não se pode reformar em revisão, em sede revisional, para agravar a situação do punido. Beleza? Vamos dar uma olhada na questão sobre isso? Então, destaco esses artigos que envolvem recursos, 65, destaco o artigo 61, destaco o artigo 59. Tá? Então, artigo 65, artigo 61, artigo 59, dentre outros. 9784 é importante, a parte recursal pode fazer a diferença. Não perca tempo. Tem um tempinho? Estuda lá, faz os exercícios. Você vai perceber a relevância disso. Não quero que a gente erre questões que seria possível acertar. Tem questões da UNB que são questões estranhíssimas, aí realmente você tem que ter uma experiência, tem que ter um feeling, e está dentro da margem de erro que a gente tem que ter. Agora, a questão que dá para a gente matar, se a gente vai buscar vaga, a gente tem que fazer esse esforço de fechar as lacunas. Reta final é para isso, tá? Reta final é para isso, fazer exercício
preencher a lacuna. Errou uma questão, vai ver o erro, resolve aquele problema e vamos na sequência. Bom, vamos ver aí. Pronto. Olha aí a questão que eu selecionei sobre o tema. Acerca do processo administrativo, julgue os itens a seguir. Item 1. Surgindo fatos novos ou circunstâncias que justifiquem a inadequação da sanção aplicada, o processo administrativo poderá ser revisto, vedada a reformácio impégios. Perfeito, né? A parte lá do artigo 65 da nossa 9784 sendo abordada na questão. Tranquilo? Bom, fechamos então aqui as colocações que eu queria falar sobre o processo. Fique atento à literalidade. E agora nós vamos para a responsabilidade civil do Estado. Lembrando, né, o que é responsabilidade civil do Estado? É o dever que pode recair sobre a máquina pública de indenizar danos que porventura venha a causar a partir de suas ações ou omissões lícitas ou ilícitas. Lembra disso? O Estado ele pode até atuar licitamente, causar prejuízo e se ver na obrigação de indenizar. Tá? E, em regra, ele submete a responsabilidade civil objetiva pela teoria do risco administrativo. Pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, seja da administração indireta ou da iniciativa privada, que recebe a delegação dos serviços públicos, respondem objetivamente. Significa que não se discute a questão do elemento subjetivo, dolo ou culpa na conduta do agente. Apenas se faz necessária a demonstração de dano, conduta e nexo causal entre dano e conduta, ou entre conduta e dano. E a maneira que o Estado tem de se livrar é apresentar as chamadas excludentes de nexo de causalidade ou excludentes de nexo causal, que nós temos a ideia aí clara e receitinha de bolo de questão de concurso. Culpa exclusiva da vítima, ou fato exclusivo da vítima, ou para atenuar o dever de indenizar, o fato ou culpa concorrente da vítima, quando ambos concorrem para o evento danoso. E também o caso fortuito e a força maior, que se expressa muitas vezes por eventos da natureza. Tá? Bom, por outro lado, a responsabilidade civil subjetiva, que vai admitir, em certas circunstâncias, a aplicação para a administração pública, onde a indenização ela vai depender da demonstração do dolo ou da culpa, em especial a negligência do poder público. E aí nós teremos a aplicação da teoria da culpa civil para as empresas estatais que exercem atividade econômica. Tá? Numa situação geral de direito administrativo, a empresa estatal que exerce atividade econômica responde subjetivamente. E eu alertei a você que lá pelos segmentos específicos de sua atuação até pode responder objetivamente, como todos os demais, que atuam, por exemplo, na área ambiental. Se a Petrobras causa um dano ambiental, ela e qualquer outro que cause vão responder objetivamente lá pelo direito ambiental. Se o Banco do Brasil causa um prejuízo a um correntista, ele vai responder objetivamente lá pelo direito do consumidor, assim como qualquer instituição de natureza similar. Mas para o direito administrativo, a empresa estatal que exerce atividade econômica, nas suas atividades corriqueiras ali, de administração pública, irão responder subjetivamente. Por quê? Porque não são pessoas jurídicas de direito privado, nem são prestadores de serviços públicos, que é onde nós temos também as pessoas jurídicas de direito privado. Então, reformulando, não são pessoas jurídicas de direito público, nem são pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. São empresas estatais que exercem atividade econômica. Então, respondem subjetivamente, porque não estão previstas no artigo 37, parágrafo 6º. Essa é a construção doutrinária que a ONB gosta de cobrar. E quanto tempo tem a vítima para cobrar? Em tese, regra geral, 5 anos. Só nessa última situação aí, que envolve empresa estatal que exerce atividade econômica, que será aplicado o prazo dos 3 anos, prazo prescricional, para a instauração da ação de indenização por parte da vítima. Beleza? Ah, tá, correria? É esse ritmo que você tem que chegar na prova. É nesse ritmo que tua mente tem que estar raciocinando. Ah, professor, não consegue. Claro que consegue, né? Persistência. Vai chegar lá, com tudo na mente, o cérebro vai aquecendo, parece motor, né? Chega uma hora, ele tá... Aí no final da prova você tá desgastado porque percorreu uma longa estrada, mas cumpriu com o seu papel. Beleza? É isso aí mesmo. Vamos lá.
Ah, só uma orientação não, né? Uma coisa que eu peço normalmente nessas retas final. Depois que você terminou a prova, você vai estar tranquilo. Não sei se você vai estar tomando uma cerveja, um refrigerante, uma pizza, um salgadinho, vai estar em casa descansando. Tente fazer esse exercício mental. O quanto que você estudou e não caiu nada daquilo que você estudou. Né? Você vai utilizar aí 5, 4% daquilo que você estudou para fazer uma ótima prova e você vai ver a quantidade de matéria que você deu gás, arrebentou, que não serviu para essa prova, mas pode servir para outras, não é verdade? Então me dá um alô lá. Ah, professor, pensei, de vez em quando o aluno me manda, terminei a prova, fui descansar e pensei logo no que me preocupei tanto e não chegou nem perto de ser cobrado. Mas a gente torce para que venha a ser cobrado aquilo que a gente sabe, né? Se a gente fecha o máximo possível, óbvio que vai cair aquilo que a gente sabe. Beleza? Vamos lá olhar a nossa questão que eu trouxe sobre responsabilidade civil do Estado. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir. 1. De acordo com o princípio da presunção de constitucionalidade, o Estado não pode ser responsabilizado por danos oriundos de lei posteriormente declarada inconstitucional. Isso está errado. Por quê? Porque na função legislativa, em regra, não há o dever de indenizar quando essa atitude ela gera prejuízo, porque isso é da natureza das leis. Porém, se nós temos uma lei de efeitos concretos ou uma lei que é declarada inconstitucional, a doutrina admite que, havendo prejuízo nessas circunstâncias, seria possível o dever de indenizar para o Estado diante de alguém que sofreu um prejuízo. Por quê? Nesse contexto aqui, porque a lei nunca deveria ter existido, porque ela é inconstitucional. Item 2 aqui. Tal qual o ressarcimento pelo particular por prejuízo ao erário, é imprescritível a pretensão do administrado quanto à reparação de dano perpetrado pelo Estado. Aí não, né? Eu acabei de falar aqui com você que é prescritível e, em regra, o prazo é um prazo de 5 anos. Excepcionalmente, nós teríamos um prazo de 3 anos, mas a regra é 5 anos. Então, está errada essa parte aí final do item 2 do enunciado que eu trouxe para que a gente desse uma olhada. Beleza? Bom, passamos um pouquinho aqui no nosso horário do bloco, vamos fechar por aqui e na sequência vamos matar essa nossa contagem regressiva com os dois temas que faltam, que é a parte de serviços públicos e o controle da administração pública. Beleza? Até lá! Olá, olá, tudo bem? Vamos para o nosso último bloco dessa contagem regressiva na parte de direito administrativo para fechar essas duas matérias aqui, que você já deve conhecer muito bem, e a gente vai dar os toques finais. Serviços públicos e controle da administração pública. Serviço público, você se recorda que ele é algo que a Constituição impõe à atribuição do Estado, em certas circunstâncias, em benefício de um interesse da coletividade. Essa atividade ela pode ser, obviamente, prestada pelo Estado, e em outras circunstâncias, ela pode ser delegada, quando possível, para a iniciativa privada e, em outros momentos, pode ser desenvolvida pela própria administração pública indireta. Enfim, é importante saber aquele estudo de classificações dos serviços públicos, em especial aquele uti singuli, uti universi. Uti singuli ele pode ser quantificado, ele é remunerado mediante taxa ou tarifa, conforme a situação. O uti universi, ele não há como quantificar, como, por exemplo, a limpeza pública, a iluminação pública, então ele é remunerado por outros tributos, que não taxas ou tarifas. Enfim, temos lá as classificações que elas são importantes, que a gente tem que ficar atento. Mas eu, em especial, eu destaco a Lei Geral de Prestação de Serviços Públicos, de concessão e permissões de serviço público. A Lei 8987 de 95, nossa velha conhecida, não é isso? Destaque especial, artigo 2º, artigo 6º, artigo 9º e artigo 35 ao 40. E nas questões eu destaco ainda mais as formas de extinção com foco em encampação e caducidade. Quando um serviço público ele é concedido a uma empresa, que a concessão é só para pessoa jurídica ou para consórcio, não pode para pessoa física.
que é possível no caso da permissão de serviços públicos. Mas no caso da concessão, é pessoa jurídica. Contrato de concessão, prazo longo. Em tese, o que se espera é a concessão que vá até o seu fim, esgote o seu prazo, extinção natural, decurso do prazo contratual. Mas temos ali no artigo 35 uma relação de hipóteses que podem acarretar ruptura do contrato de concessão ainda no seu curso. Primeiro, a incapação. Incapação depende de autorização legislativa. Ela decorre de um interesse público superveniente e vai depender de indenização prévia também. Então a culpa não foi do contratado, não foi do concessionário, foi o poder público que decidiu trazer de volta o serviço. É uma medida meio radical. Particularmente não temos aí exemplos a trazer, porque se gera uma estabilidade muito grande, uma desconfiança muito grande, né? É complicadíssimo isso. Agora, comum também não é tão comum, mas é mais viável, é a caducidade. Caducidade é quando decorre de uma má prestação, genericamente falando, por parte do concessionário. Aí o poder público unilateralmente, não precisa de autorização legislativa, só tem que ter processo administrativo, que vai garantir ampla defesa contraditória. Pode até ter uma intervenção prévia, né, que está prevista lá no artigo anterior, artigo 34. Então vale conhecer o 34 também, atenção para o 34. O professor daqui a pouco está a lei toda, não, só o 34 mais, tá? 34 ao 40, fechamos? Beleza. É bom relembrar também que existe aquela extinção que envolve a rescisão, que tem um nomezinho estranho nessa lei, mas ela é uma rescisão judicial aonde o concessionário pede a extinção do contrato de concessão por má execução por parte do poder concedente. O poder concedente ele não cumpre com as suas incumbências. E o concessionário não quer mais aquela concessão, ele tem que promover uma ação judicial que vai buscar a rescisão. Lembrando que toda vez que um contrato de concessão ele se extingue por qualquer das hipóteses de extinção elencadas lá no 35, os bens eles revertem ao patrimônio público para que o poder público dê continuidade àquele serviço, afinal de contas é um serviço e está submetido ao princípio da continuidade na sua prestação. Tá? E aí nós temos algumas regrinhas ali no 35 sobre isso, né? Nos parágrafos ali nós temos algumas informações que todo aquele aparato necessário à continuidade ao serviço, ele volta ao poder público, podendo haver alguma indenização se ficar demonstrado algum investimento que ainda não deu tempo de ser depreciado, enfim, amortizado, enfim, está tudo ali previsto no artigo 35. Bom, questão aqui que eu trouxe para que a gente dê uma olhada, vamos verificar. Essa aí, ó, que está com o nosso amarelinho. Cadê o amarelinho? Amarelinho? Cadê você? Aqui. Com relação ao regime de concessão e permissão de prestação mediante licitação de serviços públicos, julgue o item a seguir à luz da 8987/95. E diz o seguinte: considere que uma concessionária de serviço público descumpra cláusula contratual referente à sua concessão. Nessa situação, para que ocorra a extinção do contrato, será necessário que o poder concedente impetre ação judicial para a declaração da caducidade da concessão. Está errado, porque o poder concedente pode determinar isso unilateralmente e não depende da ação judicial. A ação judicial ela será utilizada pelo concessionário quando o poder concedente não estiver executando regularmente a sua obrigação, as suas obrigações no âmbito de um contrato de concessão de serviços públicos. Beleza? Tudo bem? Então, voltando aqui para mim. Estou aqui, olha aí. Falta apenas a gente falar do estudo do controle, né? O estudo do controle que você deve ter feito aí recentemente, que normalmente é o último tema da matéria. Tem muita lembrança que se faz em relação a outros temas quando se estuda controle, mas controle é importante que a gente saiba aquela classificação, principalmente a diferença de controle externo para controle interno, que cai com muita frequência. É aquela ideia de que o controle externo é feito por instituições fora da administração pública e o controle interno é feito pela administração sobre ela mesma, é a tal da autotutela.
destaque especial para o auxílio que o Tribunal de Contas concede à Casa Legislativa para que ela exerça o controle externo da administração pública, que também é uma atividade típica. Então é bom que a gente conheça bem o artigo 71. A gente cita em especial 70, 71 e 75, mas com destaque, com foco no 71, tanto os incisos quanto os parágrafos. Mas o 70 vale a pena também, para que a gente verifique lá, por exemplo, que tem sido muito cobrado em prova, a necessidade de registro de certos atos que são produzidos pela administração pública para que o ato ele seja perfeito. São chamados atos complexos, em especial a aposentadoria, a pensão e as reformas concedidas pelo regime próprio de previdência e no regime lá dos militares. E a gente vai encontrar isso no artigo 71, inciso 3, com respectiva simetria nas constituições estaduais e, quando for o caso, nas leis orgânicas dos municípios. E a aposentadoria, por sinal, ela é considerada um ato complexo porque ela só se aperfeiçoa no momento em que é registrada no TCU. Até então ela está na sua fase de aperfeiçoamento, ainda não é um ato perfeito, é um ato imperfeito, e o registro faz parte da formação do ato. Então, se a pessoa, inclusive, ela já está em casa recebendo a sua aposentadoria porque foi aposentada, né, inicialmente pelo seu órgão de vinculação, ela pode ter que voltar se não for feito o registro. Isso não lhe garante ampla defesa contraditório nenhum. Enquanto o registro não foi feito, o ato ainda nem está pronto. Então, se não houver o registro, não há que se falar que houve falta de defesa caso não haja o registro. Por quê? Porque o ato ainda nem se formou. Tá? Agora, o que se entende é que se o registro demorar muito tempo, passar de 5 anos, em função daquela ideia de convalidação tácita que se dá em 5 anos, não quer dizer que aconteceu a convalidação. Porque o tempo demorou, né? Demorou para se fazer o registro. Então, entende-se que quando ultrapassa 5 anos daquele primeiro mecanismo necessário à aposentadoria, por exemplo, que seria o órgão de vinculação, dar o primeiro passo e a pessoa ir para casa, passando a receber, passados os 5 anos, não havendo registro, se a decisão do registro for prejudicial, aí sim seria exigível ampla defesa contraditória. Mas enquanto não completa os 5 anos, a ampla defesa contraditória não é nem necessária na hipótese de o tribunal não registrar. E se não registrar, o ato não se firmou, a pessoa tem que voltar a trabalhar para preencher os requisitos necessários à sua aposentadoria, efetivamente. Tá? Chama a atenção então o seguinte: toda anulação e revogação de ato administrativo, inclusive as decorrentes da atuação do Tribunal de Contas, dependem de ampla defesa e contraditório prévio, para que o interessado, o prejudicado, ele possa tomar ciência e, eventualmente, se questionar, defender os seus interesses e seus direitos e se preparar para a medida que, porventura, pode vir a lhe atingir. Tá? Exceto nessas circunstâncias aí que envolvem os registros do artigo 71, inciso 3. Mas tem que identificar todos os parâmetros, né? Você estudou comigo o controle, tudo aquilo que eu destaquei lá, você tem que ficar esperto. Bom, vamos dar uma olhadinha na questão que eu separei. Aí no finalzinho, a respeito do controle da administração realizado pelo Tribunal de Contas da União, julgue os seguintes itens de acordo com o entendimento do STF. Compete ao TCU apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de nomeação de cargos comissionados nas autarquias federais. Nas autárquicas federais. Seria autarquias, né? Mas enfim, assim a questão estava assim. Tá certo ou errado isso? Está errado. A única coisa que não se registra no que tange aos atos de admissão de pessoal é justamente a nomeação para cargos em comissão. Dá uma olhada nessa seção que você vai encontrar lá no artigo 71, inciso 3 da Constituição Federal.
Beleza? Então, fechamos aqui, né, o nosso controle da administração pública. Dentro desse pequeno espaço que nós tivemos, eu procurei dar uma geral. Você tem que estar com a mente mais ou menos assim quando você entrar na prova e, se possível, em todas as matérias. Eu falo, ah, professor, mas isso é difícil? Concurso público não é difícil, mas é possível. Então, você tem que se entregar a esse objetivo. Você já está na luta, você já está na estrada, o objetivo vale a pena e você... cumprindo com, né, a cartilha do bom concurseiro, você vai chegar no seu objetivo. E a gente vai estar junto aqui para comemorar com você. Qualquer coisa nessa reta final, você sabe muito bem onde me encontrar para tirar as suas dúvidas de ajuste fino. E a gente deseja aqui para você uma ótima prova no domingão aí, e que você possa ter sorte quando é necessário, mas a sorte ela vem conforme a sua preparação, né? Vai ter muita gente dizendo que você teve sorte quando você chegar no objetivo, mas é a sorte para te ajudar, você precisa ter, né, uma bagagem muito grande por trás, porque você vai ter acertado muita coisa por o seu conhecimento, e aquele um ou outro que você ficou na dúvida, às vezes depende da sorte realmente. Se ela estiver do seu lado, você vai fazer mais pontuação para você chegar no seu resultado. Beleza? É aquela velha história, né? Quanto mais eu estudo, mais eu tenho sorte. Assim você pode responder a quem vier com essa, né, brincadeirinha no momento em que você estiver tomando a sua posse. Falou? Um abraço, sucesso na prova e a gente está junto até a sua posse.